Leitão Marques, de quem tenho o privilégio de ser amigo e admirador em diversas circunstâncias, e, portanto, gostaria de relembrar-lhe o objetivo desta nossa audição. Como acabei de referir, visa uma maior ligação entre os deputados nacionais e particularmente aqueles que participam na Comissão de Assuntos Europeus e os deputados europeus, iremos ter 10 minutos para ouvir numa primeira intervenção, após o que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos e com resposta de tempo equivalente. Infelizmente, por razões de sobreposição da agenda parlamentar, não temos hoje a participação dos grupos parlamentares do PCP, do CDS e do PAN. E, nesse sentido, se formos criteriosos no tempo, se houver algum tempo disponível, eu, tal como fiz agora com a senhora deputada Edith Estrela, estarei disponível para conceder algum tempo aos senhores outros deputados que pretendam intervir. O que agradeço é que informem previamente pelo chat, por forma a que, em função do tempo disponível, eu possa gerir equitativamente essa disponibilidade entre todos os hipotéticos interessados. E, sem mais delongas, passo com todo o prazer a palavra à senhora deputada Maria Manuela Leitão Marques, que penso que está em condições de poder intervir. Senhora deputada Maria Manuel, não estamos a ouvi-la. Peço aos nossos serviços que nos deem alguma indicação sobre se há algum problema de comunicação que está a ser ultrapassado. Parece que temos efetivamente um problema. Eu presumo que estou eu próprio a ser ouvido. Podem confirmar-me, por favor? Eu estou a ouvir. Estamos a ouvir o Presidente. Muito bem, então eu tenho indicação dos nossos serviços que estão a tentar... Já me estão a ouvir. Sim? Maria Manuel? Estão-me a ouvir? Perfeitamente. E penso que me Ótimo. estão a ver. Estamos a ouvir e a ver. Presidente, caro amigo Luís Capolas, é um gosto encontrá-lo, embora tenha pena que seja à distância. Muito bom dia, senhores e senhores deputados, a quem agradeço o convite para esta troca de impressões que considero da maior relevância. Partilhar o meu trabalho no Parlamento Europeu com as senhoras e os senhores deputados, até porque algumas das iniciativas que vou acompanhando e que outros deputados europeus também acompanham, algum dia virão parar à Assembleia da República. E é bom que pensemos sobre elas desde o início, que partilhemos o conhecimento que vai sendo produzido, e o Parlamento Europeu, como o Sr. Presidente sabe, e outros deputados também, é, digamos, generoso na produção de conhecimento para fundamentar as suas iniciativas e as suas tomadas de posição e, portanto, além de hoje, estarei sempre à disposição desta Comissão e, naturalmente, de cada uma das senhoras e dos senhores deputados, e o meu e-mail e os meus contactos são conhecidos e, portanto, disponham que é com todo o gosto que tenho, que é com todo o gosto que farei essa cooperação, que desenvolverei essa cooperação. Começando um bocadinho por o que são as minhas responsabilidades no Parlamento Europeu, eu faço parte, como efetiva, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da qual sou vice-presidente. Acompanho também a Comissão da Indústria, Investigação e Energia, em particular as áreas da investigação, o Horizonte 2020 e agora o Horizonte Europa, muito preocupada com a questão da simplificação dos regulamentos, que aliás também deve ser
uma questão que nos deve preocupar no plano de recuperação, mas teremos a oportunidade de falar sobre isso, e com uma maior descentralização geográfica dos fundos de investigação, particularmente aqueles que são centralizados e cujos resultados da distribuição melhoraram no horizonte 2020, mas não tanto como desejamos. Em matéria de delegações, eu sou a coordenadora do Grupo Socialistas e Democratas para a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, conhecida por Eurolat, e, portanto, acompanho a situação nos países da América Latina, nessa qualidade de membro efetivo e de coordenadora do meu grupo, e também faço parte, como membro efetiva da delegação ACP, Assembleia Paritária ACP União Europeia. Pertenço ainda ao grupo de trabalho STOA, que é um painel de avaliação das opções científicas e tecnológicas do Parlamento Europeu, com o qual pretendemos uma fundamentação mais rigorosa das decisões que tomamos quando elas ou quando elas exigem uma fundamentação científica e um estudo da tecnologia mais apurado, por exemplo, recentemente em matéria de sistemas de identificação pessoal digitais, e do grupo Digital Europe, que é um grupo de socialistas que procura estudar as questões da transição digital de forma transversal. Na verdade, a transição digital e a transição ambiental eram, e continuam a ser, e têm sido durante esta crise, deve dizer-se, eram os dois principais desafios que eram discutidos no Parlamento Europeu de forma transversal, mas em particular nas comissões que acompanham, sobretudo porque estamos muito preocupados com a questão da regulação deste mundo digital sob diversos pontos de vista. Vou-me referir aos principais, teremos com certeza a oportunidade de voltar a eles ainda hoje ou noutras circunstâncias, porque é das áreas que com certeza também preocupa este Parlamento ou que preocupará num futuro próximo. Desde logo, sobre as questões da regulação das plataformas, creio que hoje é consensual, não exatamente a dimensão e como vamos regular, mas que elas precisam de regulamentação do ponto de vista da proteção dos consumidores e do ponto de vista da proteção da concorrência, também em termos de segurança dos produtos, que são hoje cada vez mais produtos e serviços, já não sabemos bem onde é que começa o produto e acaba o serviço, e, portanto, uma das diretivas que estamos a rever, ou que vamos com certeza sugerir à Comissão que faça essa revisão e que estamos a preparar essa informação, refere-se à diretiva sobre a segurança dos produtos, é uma área que nos preocupa muito, e, obviamente, com as questões dos dados e da inteligência artificial. Temos em discussão, será muito interessante que pudesse fazer-se nesta comissão uma sugestão para o Sr. Presidente e para as senhoras e senhores deputados. Temos em discussão duas estratégias que foram apresentadas em fevereiro, muito importantes, uma relativa à inteligência artificial e outra, diria eu, se possível, mais importante ainda, porque não há inteligência artificial sem dados, relativamente à estratégia europeia de dados. Para termos uma estratégia europeia, no fundo, para a Europa ser relevante nesta matéria, é bom que haja dados, espaço de dados a nível europeu, mas também aqui respeitando quer a proteção da privacidade, quer muitas outras orientações, não apenas éticas, sobre a forma como estas tecnologias são desenvolvidas desde o início no respeito da democracia, dos direitos fundamentais, da transparência, da auditabilidade dos algoritmos, da não discriminação de minorias ou de mulheres, que são questões muito importantes relacionadas com esta matéria. Por estranho que pareça, na Comissão de Mercado Interno, até esta crise, discutimos poucas vezes o mercado interno propriamente dito e o que falta para o completar. Foi preciso a crise, foi preciso ficarmos sem mercado interno para reconhecermos a sua importância. Eu acho que o mercado interno é uma das principais construções da União Europeia, não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da cidadania. Quando as fronteiras
barreiras foram repostas, quando estabelecemos limites à circulação de mercadorias, e começou por aí, e então reclamámos mais mercado interno. Quando permitimos uma espécie de suspensão da proibição das ajudas de Estado, percebemos como essa proibição é muito importante para que não haja distorções à concorrência no mercado interno. Eu espero que, tal como a liberdade só a valorizamos quando ficamos sem ela, eu espero que esta consciência da importância do mercado interno se mantenha na fase pós-crise e seja um bom pretexto para o aprofundarmos, nomeadamente em matéria de serviços e, naturalmente, em matéria de serviços digitais. Acompanho também no Parlamento Europeu a Comissão FAM sobre igualdade de géneros e direitos das mulheres, obviamente, e estávamos precisamente, seria no dia 8 de março, se não tivesse sido o primeiro dia de atividade mais restrita dentro do Parlamento, que discutiríamos a Estratégia Europeia para a Igualdade de Género, que a Comissão apresentou precisamente nesse dia. Os temas que aqui nos ocupam são também aqueles que estão na agenda nacional, às vezes mais à frente, outras vezes mais atrás do que já estão na agenda nacional. Em primeiro lugar, a violência doméstica, que é uma praga europeia, que precisamos de perceber melhor, precisamos de aprofundar o diagnóstico, porque muitas vezes não temos informação segura sobre este tema, para além das medidas de prevenção e tratamento, enfim, de resposta. A questão da informação estatística, essa é muito importante, ou seja, termos dados segregados por género, que considero fundamentais para o desenho das políticas públicas adequadas, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Naturalmente, a questão da discriminação e disparidade salarial entre homens e mulheres, que é um problema em vários países europeus e não apenas em Portugal, e, obviamente, a questão do equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional e a distribuição diferente dos deveres de cuidado que esta crise tornou tão evidente. Neste domínio, estamos também a estudar e vamos estar muito atentas e muito atentos, embora a maioria, como é costume, de deputadas que participam nesta comissão sejam mulheres, vamos estar muito atentas ao impacto, se ele for diferenciado para mulheres e homens decorrente nesta crise, nomeadamente no emprego, como aconteceu em crises anteriores. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, como intervenção inicial era aquilo que queria dizer, estou agora disponível para responder às perguntas que queiram colocar. Muito obrigado, senhora eurodeputada, pela excelente intervenção que acabou de fazer e pela excelente autodisciplina no controle do seu tempo, já que utilizou precisamente 9 dos 10 minutos que tinha disponíveis. Iremos então dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, e darei assim a palavra à senhora deputada Rita Madeira. Tem 5 minutos para formular as questões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para o saudar, bem como os meus colegas deputados. Saúdo especialmente também os senhores eurodeputados aqui presentes. O senhor deputado Paulo Rangel, não sei se ele ainda se encontra aqui entre nós, mas gostaria ainda assim de lhe agradecer todos os esclarecimentos que aqui prestou e saudar, obviamente, a senhora deputada Maria Manuela Leitão Marques, a quem também agradeço a sua presença e a sua intervenção inicial. Nos últimos tempos, a crise económica e social que se abateu sobre a Europa e o resto do mundo deixou a nossa suposta vida normal em suspenso e seguramente demorará vários anos até que seja possível recuperar essa dita vida normal. Muito se falou, muito se escreveu sobre o futuro da Europa, sobre o seu colapso, o seu fortalecimento, sobre uma família unida ou uma família de costas voltadas, sobre os fortes, os fracos, sobre o Norte e o Sul. Ainda nada está resolvido, mas quando ouvimos o discurso da Sra. Presidente da Comissão Europeia desta última quarta-feira, ficamos com esperança de que, como ela própria diz, vamos percorrer o caminho unidos e vamos dar um salto em frente. Ficámos a conhecer em traços gerais aquela que é a proposta da Comissão, um novo instrumento de recuperação, um pacto geracional para o futuro.
A proposta tenta assegurar que a recuperação é sustentável, equitativa, inclusiva e justa para todos os Estados-membros. É preciso reparar e revitalizar um mercado único, garantir condições de concorrência justas, reforçar os investimentos importantes e urgentes, apostar fortemente na transição ecológica e digital. Não vou falar aqui dos valores envolvidos, seguramente já todos nós ouvimos falar amplamente sobre eles nos últimos dias, bem como a sua forma de distribuição, e nos próximos dias iremos perceber melhor os critérios dessa distribuição. Sabemos que a ambição do Parlamento Europeu é que o Pacto Ecológico Europeu e a transformação digital possam ser um dos impulsos iniciais à economia, possam ser um acelerador na criação do emprego, contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e social sustentável, bem como alavancar os setores industriais essenciais da União Europeia. A neutralidade climática e o futuro digital são essenciais para o crescimento a longo prazo da Europa, são importantes para a recuperação sustentável da União Europeia e continuam a ser os pontos de referência para a competitividade da Europa a longo prazo. A dupla transição continua a estar no centro das atuais propostas, uma vez que são essenciais para o impulso da economia e para preparar o futuro para a próxima geração. O investimento em infraestruturas, cibersegurança, educação, competências digitais irá contribuir para erguer a competitividade tecnológica. Esta, penso eu, que seja a visão da Comissão Europeia. Sim, Sra. Deputada, eu gostaria de lhe perguntar se também para o Parlamento Europeu a transformação digital pode ser o impulso necessário à nossa economia e ajudar-nos a encontrar soluções europeias para os desafios globais. Uma das discussões que se fazem, também derivada da pandemia do Covid-19, é a possibilidade da utilização de aplicações móveis, e a Sra. Deputada também já falou sobre isso, e da recolha, armazenamento e tratamento de determinados dados pessoais para, alegadamente, ajudar no processo de desconfinamento ou nos processos de desconfinamento. Gostaria também de lhe perguntar como é que a Europa vai e em que sentido se posicionar sobre a utilização destes instrumentos, quando num prato da balança temos os nossos direitos, a nossa privacidade, a nossa segurança, e no outro temos o combate a uma crise de saúde pública. Para todas as empresas que se queiram manter competitivas nos próximos anos, a transformação digital é uma realidade incontornável. É o desafio de sobrevivência que se impõe às empresas que querem aumentar a sua produtividade, ser mais sustentáveis e aumentar a competitividade. No entanto, um dos desafios da transformação digital para as empresas é o investimento inicial. A promover uma estratégia de transformação digital numa organização implica bastas vezes custos avultados em equipamentos, em soluções tecnológicas, programas, sistemas inovadores, consultoria na formação dos trabalhadores. E, face a isto, qual o peso que entende que a economia digital deverá ter neste novo instrumento de recuperação e também no futuro quadro financeiro plurianual? O que é que precisa a Europa para liderar a economia digital? Eram estas as perguntas que gostaria de lhe fazer e agradeço mais uma vez a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Madeira, pela concisão, precisão e também pela boa gestão do seu tempo, porque formou as questões utilizando precisamente menos 1 minuto do que o tempo que teria disponível. E então, para dar as respostas, passo a palavra à Sra. Eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada Rita Madeira, pelas questões tão relevantes que colocou. Eu começava pelo plano de recuperação. Eu acho que, enfim, espero que cheguemos, depois da decisão do Conselho e da decisão do Parlamento, que terá a última palavra, a um bom plano, a um bom número, e a um bom número em termos de subvenções, mas estou também muito preocupada com a fase seguinte, que é a da execução, e gostava de deixar aqui uma palavra de apelo ao Parlamento para se preocupar também, porque a responsabilidade é dupla, nacional e europeia, muito importante, não direi mais importante que o valor dos fundos, claro que não direi, mas tão importante quanto isso é que a ajuda em matéria de subvenção, nomeadamente, chegue depressa a quem precisa dela, sejam organizações sociais, empresas pequenas, às vezes microempresas e cidadãos em termos de formação, e já lá vamos. E para isso é muito importante dar atenção a esse procedimento, digamos, aos regulamentos, a toda desculpem o termo, burocracia, que muitas vezes torna muito lento o tempo entre o pedido, a necessidade
e ajuda a chegar, no fundo, a execução dos fundos. E é agora que devemos estar atentos a essa simplificação, de tal modo que possamos usufruir dos fundos ainda este ano e de forma significativa. E chamo a atenção do Parlamento, acho que não seria preciso, mas de qualquer modo penso que é um trabalho que temos que fazer. Relativamente àquilo que referiu a senhora deputada, eu estou de acordo que estes dois grandes desafios, a transição ecológica e digital, têm que estar muito presentes, já estavam e têm que continuar ainda mais presentes no plano de recuperação. E um pode ajudar o outro. Tenho dito muitas vezes, podemos ter um digital mais verde e um verde mais digital. Vemos agora com o teletrabalho. Não direi que devemos ficar todos em teletrabalho, nem queremos, nem desejamos, mas podemos ficar mais, de tal modo que não vamos todos ao mesmo tempo para o emprego, possamos ter pessoas a trabalhar, a viver em Bragança e a trabalhar num grande projeto ou numa grande empresa ou num grande serviço público sediado em Lisboa, e isso é possível. Mostramos isso, até é possível fazê-lo de Coimbra para Bruxelas, quanto mais de Bragança para Lisboa. O Sr. Presidente sabe que no Parlamento Europeu tudo era impossível e então votar à distância era mesmo totalmente impossível, e agora, enfim, até já votamos de forma eletrónica para o plenário. Ainda não falamos, mas com mais um tempo de confinamento lá chegaríamos. E, portanto, acho que isto foi um laboratório vivo que nos mostrou a importância do digital. Mas para termos digital precisamos, em primeiro lugar, de investir nas infraestruturas de conectividade. Precisamos de investir dentro da União Europeia, porque temos muitas regiões ainda mal servidas, e também sabemos isso em Portugal, e precisamos de investir nos cabos oceânicos que nos ligam ao resto do mundo, particularmente à América Latina e África, e eu espero que isso seja um grande projeto da presidência portuguesa. Precisamos de investir na segurança das infraestruturas, como disse, e muito bem, quanto mais o mundo passa por lá, mais seguras elas têm que ser, e, portanto, o investimento em cibersegurança é também fundamental, e noutras infraestruturas de cloud, por exemplo. Esse é o primeiro investimento. Mas há um outro ou tão crucial quanto este, que é o investimento nas competências, que referiu e muito bem. Esse é fundamental, já era e a crise mostrou. E a diferentes níveis. Em primeiro lugar, o investimento nas competências de inclusão, não deixar ninguém para trás. E aqui penso em cidadãs e cidadãos, mas penso também nas microempresas, que agora, enfim, fizeram quase milagres para se manterem relevantes, que muitas vezes vivem com 1, 2, 3 trabalhadores. Não é possível mandar ninguém à formação quando se depende das pessoas para estar de porta aberta. E, portanto, é preciso que a formação chegue dentro dessas microempresas e que lhes demos de forma organizada a possibilidade de se manterem no mundo digital continuamente, não só entrarem, como se manterem ativas dentro do mundo digital. E essa também é uma questão de inclusão. Depois, a inclusão da nossa mão de obra no setor público e no setor privado. E quando digo termos competências digitais, atenção, não é só termos apenas um endereço de e-mail ou um perfil no Facebook. As competências digitais são cada vez mais exigentes. A Finlândia está a dar competências digitais em matéria de inteligência artificial para a sua população em geral. Enfim, não será para toda, mas para uma grande parte dela, de pessoas que não são tecnólogos, por assim dizer. E é isso que temos que fazer. Nós temos que perceber, deu o exemplo da app, nós temos que perceber, ser capazes de perceber, se instalarmos a app no nosso telemóvel, o que é que isso significa? O que é que estamos a dar em troca e o que é que estamos a receber em termos de segurança individual e coletiva? Eu confesso que, pelo que tenho estudado e tendo em conta as orientações que foram dadas desde o início pela Autoridade Europeia de Proteção de Dados, não me assusta. Acho que o que dou em troca é muito menos do que aquilo que recebo pelo facto,
50% da população instalar a app no seu telemóvel, pelo facto de ajudar as autoridades de saúde a conseguirem mapear melhor os casos de infecção e os eventuais contágios que uma pessoa infectada pode ter conduzido, que tenham acontecido. A app é de instalação voluntária, como sabem, os dados ficarão guardados apenas encriptados Senhora Deputada, peço-lhe que vá concluindo a sua intervenção, por favor. Apenas para terminar, terei com certeza a oportunidade de aqui voltar, peço desculpa ao Sr. Presidente, desde as competências de inclusão até às competências de investigação, para sermos relevantes na competição internacional. E, naturalmente, isso obriga a um grande investimento na área digital e também com o cuidado dos impactos ecológicos em termos de gastos de energia. Espero poder voltar a este tema, mas se não, Sra. Deputada, estarei sempre à sua disposição para trocas de impressão mais pormenorizadas. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Cabe agora a vez de usar a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito bom dia. Cumprimentar antes de mais a Sra. Eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques, obviamente o nosso Presidente da CAI, cumprimentar também os meus queridos colegas de comissão e os nossos serviços, que são sempre inexcedíveis. Senhora Deputada, Eurodeputada, deixe-me começar por deixar aqui uma nota pessoal. Da última vez que estivemos juntas, provavelmente já não se lembra, foi numa conferência do ICPT, e ainda era Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, em que estávamos na altura perante um bloqueio grave das autorizações de residência. Eu recordo-me de intervir e da senhora Eurodeputada fazer, como fez no início da sua intervenção, deu-me as suas coordenadas pessoais e dizer-lhe para lhe enviar a solução que eu disse que poderia ser encontrada. E que foi encontrada imediatamente, sem custos, rapidamente, que foi retirar a competência territorial do CEF, à semelhança daquilo que acontecia nas conservatórias e nos notários, e que resolveu a questão que se estava a tornar um verdadeiro problema ao nível dos cidadãos dos Estados terceiros. Ou seja, na sua gestão deu velocidade a dossiês como o novo Simplex, a modernização dos procedimentos, por exemplo, relacionados com o cartão do cidadão, com a inteligência artificial, a tomada de decisões na administração pública, na senda daquilo que foi criado de forma inovadora e que a todos nós profissionais dá imenso jeito, chamemos-lhe assim, que é a empresa na hora e, portanto, outras medidas também reconhecidas internacionalmente, inclusive pela OCDE, e tornámos Portugal tornou-se um dos 9 países classificados como nações digitais. Dito isto, na resposta à Covid-19, eu penso que Bruxelas precisa de uma visão simplificadora da Europa. Em particular, em relação a estes fundos estruturais, a esta bazuca, como agora se diz, que todos esperamos que seja aprovado, não só no Conselho Europeu, mas também nos respectivos Parlamentos Nacionais, uma vez que o Parlamento Europeu parece-me estar a dar luz verde a este programa, mas também outros domínios que deve ser mais simples e menos complexa. Eu diria que é preciso levar a criatividade portuguesa para a Europa, até porque os fundos estruturais representam pelo menos 30% do investimento público. Ora, na perspectiva de vir a ser aprovado este fundo de recuperação e o quadro financeiro plurianual, eu penso que há que simplificar os procedimentos ao nível da União Europeia, mas também a nível nacional, para eliminar formalidades que são absolutamente inúteis e que facilitariam, se fossem suprimidas, a vida aos cidadãos e, sobretudo, às empresas, em especial às microempresas, às PMEs,
senão os subsídios e os empréstimos que supostamente vêm por aí arriscam-se a não chegar à economia real com todas as consequências nefastas, porque precisamos todos que o dinheiro chegue muito rapidamente. Assim, a questão que lhe coloco é como, apesar de todas as profissões de fé, nas sucessivas comissões europeias, nos sucessivos presidentes, com o slogan estafado de legislar menos para legislar melhor, os procedimentos europeus e também os nacionais, é preciso dizer, para acesso designadamente aos fundos, continuam extraordinariamente complexos. Eu diria mesmo que é preciso quase um doutoramento de borla e capelo para lhes conseguir aceder em tempo. São opacos, são difíceis de percepcionar e seria necessário, de facto, fazer cursos de profundidade para entender toda esta complexidade. Em suma, a minha pergunta é muito simples e simultaneamente muito complexa. Como é que o Parlamento Europeu e a senhora eurodeputada, que é especialista nesta matéria, pode contribuir para implementar um simplex europeu que tanta falta nos faz e, sobretudo, no futuro próximo nos vai fazer? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, senhora deputada, pelas suas pertinentes questões e para que possa obter as respostas correspondentes, passo a palavra à senhora eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas histórias que recordou e agradeço-lhe também a sugestão que ajudou com certeza muitas e muitos a conseguirem regularizar a situação mais depressa em Portugal. Eu subscrevo inteiramente aquilo que referiu. A Europa precisa de ser mais criativa. A Europa, da minha experiência vista de cá e da minha experiência vista de lá, estava demasiado acomodada às suas rotinas, muitas vezes um bocadinho virada para dentro. Quem trata muitas vezes com o mesmo procedimento nunca o acha complexo, acha-o sempre simples, e eu creio que essa não é a realidade e não é a realidade no acesso aos fundos europeus. Eu costumo dizer que era preciso saber falar fundês, e isso penaliza sobretudo os investigadores, as organizações de mulheres, por exemplo. Ouvi já muitas queixas, inclusivamente no Parlamento Europeu, as organizações que ajudam imigrantes e de outras áreas sociais e, naturalmente, as empresas mais pequenas, incluindo, naturalmente, as microempresas, mas também algumas empresas mais pequenas. Ou seja, prejudicam aqueles que não direi que mais precisam dos fundos, mas que precisam muito deles. E eu aqui acho que não há impossíveis. Pela minha parte, sou uma deputada entre 700, um bocadinho mais, mas farei todo o meu trabalho com militância, eu costumo dizer quase com militância, com empenho e dedicação, e estou sempre atenta. Conto também com a colaboração do Parlamento Português e seguramente do Governo Português, que tem mostrado ser combativo por aquilo que é importante em termos de futuro da Europa. E eu repito aquilo com que abri esta audição. O valor daquilo que será a ajuda europeia em fundos ou empréstimos é muito importante, mas tão importante quanto isso é que o dinheiro, desculpem o termo para ser falar um bocadinho mais de forma que nos entendam, chegue depressa a quem precise dele. E para que chegue, precisamos de olhar para essa parte aborrecida e complexa que são os procedimentos. Eu tive a experiência, quando fui ministra, juntamente com o ministro Manuel Leitor, de o fazer nas áreas do investimento para a investigação e inovação, com a colaboração, e ficou até uma comissão de especialistas,
sábios, portanto, de professora Elvira Fortunato, por exemplo, mas não só, outros, só me recordo agora deste nome, mas estão outros especialistas, que ficou a acompanhar essa simplificação. E fizemos grandes mudanças reconhecidas pelos destinatários, que é importante que esse reconhecimento seja feito por quem usa, mas provavelmente não todas as que podem ser feitas, e o mesmo tem que acontecer noutras áreas e noutros domínios dos fundos, olhando para os sistemas de informação e experimentando, avaliando com quem são os destinatários. Não é impossível. Não é fácil, não é impossível. E não podemos dizer em Portugal que a culpa é da Europa. E na Europa dizer que a culpa é de Portugal. Porque eles, enfim, por exemplo, nos fundos do Horizonte 2020, era mais fácil aceder aos fundos europeus do que aos fundos nacionais. A culpa está nos dois lados, provavelmente. Não importa de quem é a culpa, importa que, neste caso, esta seja uma grande oportunidade, porque já havia, isto já era uma necessidade, e agora há um certo sentido de urgência neste apoio para que os fundos cheguem. E até podemos usar, volto à minha intervenção inicial, dados de inteligência artificial. Eu própria tenho proposto na Comissão que, em matéria de proteção do consumidor, de funcionamento das autoridades de fiscalização, de varrimento das plataformas para evitar produtos falsificados ou produtos inseguros para os consumidores, utilizemos inteligência artificial para detectar áreas de risco. Não é muito difícil fazê-lo. Há experiências, já até em Portugal, há experiências que estão a ser feitas com a nossa comunidade científica. Portanto, temos que usar a tecnologia como instrumento da simplificação, e é fundamental que o façamos depressa, com empenho, com fiscalização democrática dos parlamentos europeu e nacional, com perguntas, naturalmente, aos governos e à Comissão Europeia. Eu, pela minha parte, faço-as quase todas as semanas neste domínio, e não perco uma oportunidade de interrogar os comissários com quem falo mais, a vice-presidente Margrethe Vestager e aliás, os três, o comissário francês Thierry Breton e o comissário belga Didier Reynders, exatamente sobre estas matérias que a senhora deputada referiu e sugeriu que dessemos particular atenção. E esta também é uma maneira de tornar a Europa mais próxima, que a Europa não seja vista apenas com o seu peso burocrático, que seja vista também com a sua capacidade de iniciativa e de se mudar internamente nos seus procedimentos. Para muitas coisas precisamos de mudança dos tratados eventualmente, mas para esta não precisamos. Precisamos de vontade política e de empenho, porque a simplificação não se faz se não formos lá ao detalhe, verificar se a mudança foi feita. Se nos limitarmos a dizer que aprovamos um grande programa de refit ou um grande programa de legislar melhor, o programa é muito bom, mas que resultados é que teve? Quantos procedimentos mudou? Quantos encargos administrativos eliminou? Quantos procedimentos acelerou? Quantos dias poupou de espera por um fundo ou por outro tipo de procedimento? É aí que podemos estar descansadas, quando os resultados são bons. Até lá, estamos apenas num processo de empenho e de luta. Muito obrigado, senhora deputada, eurodeputada, pelas suas respostas. E cabe-me agora dar a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso, em representação do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora deputada e vice-presidente da Comissão, tem a palavra, por favor. Não estamos a ouvi-la, por favor. Estamos a vê-la, mas não a ouvi-la. E agora, Sr. Presidente? Agora está ótimo. Faz favor, senhora deputada, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes em mais esta audição da Comissão de Assuntos Europeus, em particular, obviamente, a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, pela sua disponibilidade. Não estou a ouvir. A perder o som. Acho que o seu micro está desligado outra vez. Estamos a ver o... ótimo, agora sim. Ótimo.
houve aqui qualquer... Acho que foi uma mensagem. Acho que deve ter Estava a agradecer... Estava a agradecer à eurodeputada Leitão Marques a sua presença, a sua disponibilidade, a excelente apresentação com que nos brindou, que sem esquecer o enquadramento que vivemos e a situação que nos também este nova geração, este documento que pretende ser o grande plano de recuperação europeia e que nos preocupam, obviamente, porque deles depende muito também da nossa capacidade de resposta. Estamos a ouvi-la com alguma dificuldade, com algumas interrupções, mas penso que o problema deve ser da comunicação. Faz favor, senhora deputada, tente continuar, por favor. As minhas questões prendem-se com algumas questões que foram trazidas aqui na sua intervenção, e nomeadamente relativamente às questões da energia. Se nestes grandes documentos que estão a ser apresentados é dado um destaque em particular às comunidades energéticas. Penso que é uma estratégia muito virtuosa que junta possibilidades de desenvolvimento local, possibilidades de descentralização, encurtar cadeias de produção e é também, ou poderá ser, num país fortemente desigual em termos geográficos como o nosso, uma estratégia de coesão e de promoção de territórios do interior. Portanto, gostava de saber se nos pode esclarecer ou dar mais algumas informações relativamente a este assunto. Passando para um segundo tópico mais diretamente relacionado com a transição digital e as plataformas, reconhecendo a importância futura e presente destes temas, gostaria que se referisse, na perspectiva crítica que teve na sua análise, a dois aspectos que me parecem muito importantes. Primeiro, os direitos laborais. Estas serão certamente novas áreas e áreas em ampliação de empregabilidade e parece-me também muito importante que não só aspectos relacionados com a segurança e a formação sejam uma preocupação da União Europeia, mas que também haja uma preocupação relacionada com a regulamentação dos direitos dos trabalhadores desta área, para não assistirmos àquilo que alguns já chamam uma uberização das relações laborais, que pode tornar-se endémica ou pandémica até. Uma segunda, relativamente a este tema, uma segunda preocupação também do Bloco de Esquerda é a importância de que estas atividades económicas sejam também contributivas para a sociedade, ou seja, que sobre elas sejam aplicados impostos que contribuam para o desenvolvimento da sociedade, como qualquer outra atividade económica. Gostaria de saber se isto em que moldes é que está a ser equacionado neste novo contexto. E para terminar, relativamente a um aspecto também muito importante que trouxe para o nosso debate hoje, a questão dos dados. Referiu-se especificamente e muitíssimo bem à questão de desigualdades de género e de uma perspectiva, de uma dimensão de género que é essencial para a definição de políticas públicas que sejam verdadeiramente inclusivas e promotoras da igualdade. Eu gostaria de perguntar se pensa que esse tipo de abordagem deve também ser alargado para questões relativas à orientação sexual e identidade de género. Aquilo a que normalmente chamamos questões LGBT. Há, de facto, orientações europeias, por exemplo, a nível dos censos, para a inclusão de determinadas perguntas, mas essas orientações europeias não referem questões LGBT, o que cria uma situação de vazio que faz com que, por exemplo, em Portugal, não haja dados. E sem esses dados relativamente às questões LGBT, torna-se muito difícil, de facto, delinear, implementar e avaliar políticas públicas. De que maneira é que a União Europeia poderá ser um elemento promotor desta mudança que eu penso que é extremamente importante também a nível nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada Fabíola Cardoso, pelas questões que acaba de colocar, muito pertinentes também, e para resposta é com todo o gosto que dou a palavra à senhora eurodeputada Maria Manuel.
Muito obrigada, senhora deputada, pelas questões tão pertinentes que colocou. Não sei se terei tempo para responder a todas, mas mais uma vez repito, estou à disposição das senhoras e dos senhores deputados para troca de impressões sobre aquilo que entenderem. Em primeiro lugar, e já vamos às questões ambientais, os direitos laborais dos trabalhadores. Eu há bocado não referi esse ponto na minha intervenção inicial, mas quero dizer-lhe, senhora deputada, que essa é uma preocupação muito presente na discussão que estamos a fazer sobre a regulação das plataformas. Particularmente, eu sei que a sua questão é bastante mais alargada do que esta, e já lá vou, mas particularmente os direitos dos trabalhadores das plataformas, que se caracterizam normalmente por uma situação de grande precariedade e de, muitas vezes, não sabemos se respeito pelos seus direitos e, portanto, na proposta que o Parlamento vai fazer à Comissão Europeia, essa questão é abordada com grande relevância. Mas eu acho que a questão dos direitos laborais é bastante mais exigente quando falamos de transição digital. Porque até podemos dizer, enfim, não há estudos, há vários estudos, mas não há nenhum que a gente possa dizer, bem, é aquilo e não é de outra maneira. Mas até podemos dizer que a nova economia digital vai criar mais empregos do que aqueles que vai destruir. Porém, os empregos e as competências exigidas para a nova economia podem não ser os mesmos daqueles que vai destruir. E temos que ver quem é que assegura esta transição. As pessoas não devem ir para o desemprego à espera de arranjarem um novo emprego de outra natureza. Nós temos que gerir esta transição de tal modo que não fique ninguém para trás durante essa mesma transição. E isso implica, para a União Europeia e naturalmente para todos os Estados-membros, um grande investimento nas competências no nosso mercado de trabalho ativo, nos trabalhadores que estão dentro das nossas empresas, que estão dentro dos nossos serviços públicos, para os preparar desde já, e desde já era ontem, é hoje e é amanhã, é uma questão urgente para esta nova economia, para lhes dar, não é para os tornar necessariamente engenheiros informáticos, é para lhes dar as competências necessárias para poderem trabalhar no mundo digital, como vimos agora, para poderem trabalhar à distância, para poderem alimentar as suas páginas, para poderem organizar os seus webinars e para muitas outras necessárias àquilo que vão ser as fábricas do futuro. Porque aquilo que não é digital vai ser. E eu acho que também a crise mostrou muito claramente que mesmo aquilo que ainda não é digital tem que ter essa componente no futuro próximo. E temos que o fazer, repito, de forma inclusiva. Não pode haver nem transição digital, nem transição ambiental que deixe muitas cidadãs e cidadãos para trás, sob pena de, naturalmente, estarmos a alimentar aquilo que não queremos alimentar na Europa. Portanto, eu agradeço imenso a sua questão e devo-lhe dizer que essa é uma das minhas preocupações mais profundas e, por isso, há bocado, sublinhei 3 vezes a questão das competências, não apenas daqueles que ainda não têm nenhuma competência, mas sobretudo daqueles que estão no nosso mercado de trabalho, de tal modo que possam manter o seu posto de trabalho e eventualmente com outras competências, ou como isso acontece sempre, a todas nós nos aconteceu. Eu acabei a minha universidade sem ver um computador. E, portanto, todos nós temos que nos atualizar sempre, a toda a hora, sejamos deputadas ou deputados, ou estejamos em qualquer outro posto de trabalho. Muito importante a questão que referiu em matéria de dados. Pois, eu referi-o relativamente às mulheres, mas devo referi-lo também em relação a outra, nas igualdades de géneros. Aliás, a Comissão preocupa-se também muito com os assuntos LGBTI e precisamos de dados, porque quando nós dizemos que não queremos que ninguém seja discriminado, temos que saber se está a ser ou não discriminado, não é? Qual é essa discriminação e para sabermos temos que ter informação e, portanto, essa é uma grande luta que temos na Comissão de Igualdade de Géneros e estamos naturalmente disponíveis para trabalhar com o Parlamento para que isso seja recolhido e que os dados sejam recolhidos do mesmo modo. Essa é
também um ponto crucial. Parece um ponto muito técnico, mas eu vou explicá-lo muito claramente. Se não tivermos standards, se não estivermos a recolher os dados da mesma maneira, os dados depois não são comparáveis. Isso foi muito evidente durante esta crise, entre hospitais, às vezes no mesmo país, entre países, se estamos naturalmente a recolher os dados do Covid da mesma maneira, mas tem que ser assim para outras áreas, para que possamos naturalmente ter uma visão rigorosa em termos europeus e em termos nacionais e possamos, a partir daí, no fundo, desenhar as políticas de forma adequada. O caso da violência doméstica é um caso gritante, onde os dados são pouco rigorosos. Eu sei que o governo português está a fazer um esforço para os melhorar e nós também, na Europa, estamos a trabalhar muito nessa área, mas mesmo nas discriminações salariais, os dados que tínhamos são poucos. Não direi que são pouco rigorosos, mas são poucos para que as políticas possam ser cirúrgicas. Não basta dizer que tem que haver igualdade, isso está na Constituição, está nos tratados, é preciso ir cirurgicamente lá onde estão as maiores desigualdades. Por exemplo, se as empresas, discriminando positivamente até no acesso aos fundos, as empresas que têm políticas de igualdade mais efetivas. A sua questão é muito interessante sobre a relação da política ambiental e da política energética, naturalmente, e eu acho que esta crise, embora tenha sido talvez uma discussão ainda menos visível, mas também nos trouxe muitas lições em matéria ambiental, em matéria de coesão territorial, em matéria de efetiva descentralização. E para descentralizarmos e para sermos consumos energéticos mais racionais, espaços verdes mais ocupados, mais intersticiais nas nossas cidades, temos que ter áreas urbanas menos concentradas e temos que ter, enfim, o emprego de qualidade mais distribuído no território, assegurando em todo o território as condições necessárias para o efeito. Portanto, digamos assim, que o digital ajuda às cadeias de valor, ajuda às políticas energéticas, ajuda também a que os produtos de proximidade, isso também se viu muito nesta crise, possam chegar mais perto de nós de uma forma simples, porque muitas vezes eu, por exemplo, quando aqui vivia em Coimbra, não tinha horário para ir ao mercado, mas o mercado de repente passou a vir à minha casa. De um dia para o outro conseguimos articular e introduzir as vendedoras do mercado municipal também no mundo digital. É um pequeno exemplo, com outros produtos de proximidade passou-se a mesma coisa e é algo em que temos que trabalhar não apenas ao nível local, não apenas ao nível municipal, mas também ao nível nacional e ao nível europeu, para que tenhamos uma Europa mais autónoma, e a autonomia estratégica da Europa, já hoje aqui falámos dela, passa com certeza por grandes investimentos em grandes empresas que não podem ser os campeões alemães e franceses. Grandes empresas num sentido descentralizado, porque o digital também serve que se possa produzir em diferentes sítios de uma forma coordenada e não apenas que uma grande empresa tenha que estar apenas num determinado lugar. Mas passa também pela valorização da economia local de proximidade, e eu tenho a certeza que o Sr. Presidente desta Comissão o percebe tão bem, porque fez tanto por isso noutras funções e com certeza continuará a fazer nesta. Recordo com saudade e com justiça todas as iniciativas que tomou neste domínio. Acompanhei-as particularmente como ministro, mas provavelmente já vinham do seu trabalho como deputado, que ainda hoje é referido no Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sra. Deputada. Acaba de justificar os 3 minutos que lhe concedi a mais nesta sua intervenção. Muito obrigado. Concluímos a ronda dos grupos parlamentares. Eu tinha colocado a questão se algum deputado, uma vez que dispomos ainda de alguns minutos, pretendia intervir, e apenas recebi um pedido de intervenção da Sra. Deputada Edith Estrela, e vou conceder, tal como aconteceu na audição anterior, 3 minutos para formular as suas questões, dando depois à Sra. Eurodeputada, para concluir a audição, um tempo equivalente de resposta. Sra. Deputada Edith Estrela, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez os colegas e todos os presentes, funcionários, e também a Sra. Deputada e, sobretudo, a Sra. Deputada Maria Manuela Leitão Marques, minha querida amiga, a quem agradeço muitas informações e os temas pertinentes e de grande atualidade que trouxe a esta audição e a esta comissão. Designadamente a questão da transição digital, da transição ecológica, a descarbonização, enfim, tudo isso, as energias renováveis, tudo isso está na ordem do dia. Mas eu gostaria de acrescentar um outro tema. Como deve estar recordada, o programa eleitoral do PS contemplava 4 desafios estratégicos para o futuro. 2 deles já foram aqui referidos: a questão da transição digital, o combate às alterações climáticas, a demografia e também as desigualdades. E eu gostaria de agarrar no tema precisamente das desigualdades. Como sabem, é um tema que me é particularmente caro. E para referir que também esta pandemia veio acentuar as desigualdades, porque não afeta todos por igual, ao contrário do que alguns dizem, e têm sido os mais vulneráveis que têm sido particularmente visados, afetados pela Covid-19. E também pelo facto de as pessoas estarem em confinamento, a realização de teletrabalho, portanto há aí também uma acumulação de trabalho para as mulheres, portanto uma sobrecarga muito grande. E em relação, a Sra. Deputada também já falou de um assunto muito importante, a questão da violência doméstica, que também aumentou em vários países europeus neste período de pandemia, e tendo em conta que vários Estados-membros não aderiram ainda à Convenção de Istambul e que houve uma resolução do Parlamento Europeu e também já um compromisso da própria Comissão Europeia de estar a preparar a adesão da própria União Europeia à Convenção de Istambul, eu gostaria que a Sra. Deputada nos atualizasse qual é o estado da arte em relação a essa adesão da União Europeia à Convenção de Istambul, que me parece muito importante. Por outro lado, também há falta de mulheres na área da inteligência artificial, e tendo em conta que é uma área com muito futuro em relação não só apenas em aumento da oferta de emprego, mas também do ponto de vista da qualidade da remuneração, por exemplo. Portanto, era importante que houvesse mais mulheres. Tendo em conta que só, salvo erro, nos 15-16% dos especialistas em inteligência artificial é que são mulheres, e que os algoritmos estão cada vez mais a condicionar as nossas escolhas. Nós escolhemos os livros, os filmes, as séries, etc., influenciados pelos algoritmos, e que os algoritmos são feitos, preparados maioritariamente por especialistas masculinos, e tem-se estado a revelar consequências nefastas disso, designadamente no recrutamento de recursos humanos, em que os algoritmos preferem os candidatos homens, assim como também desvalorizam os candidatos de outras etnias. Portanto, gostaria que retomasse este tema da transição digital, mas na perspectiva também de combate às desigualdades e de travar esta caminhada, esta tendência para que as desigualdades se acentuem, se aprofundem. Portanto, termino desejando-lhe as maiores felicidades nos combates que tem estado a travar e que são muito importantes e que são de grande futuro a nível do Parlamento Europeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela, e é com todo o gosto que dou a palavra à Sra. Eurodeputada Maria Manuel para responder. Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela, pelas suas palavras. Eu penso que, na verdade, estes combates que
foram aqui discutidos hoje, a transição digital, articulada com a transição ambiental e vice-versa, são combates do futuro. Tenho a certeza que serão combates da presidência portuguesa, que está, desse modo, bastante virada para o futuro e para o futuro da Europa, não tenho nenhuma dúvida. Aliás, a própria estrutura e o programa do PS apontava essas duas transições, e já vamos à questão das igualdades, como dois pontos essenciais, e essa é também a visão europeia. Estou certa que será a visão da presidência, uma presidência bastante virada para o futuro, mas queria agora ir aos pontos específicos que a senhora deputada Edith Estrela referiu. A senhora deputada tem muita experiência de trabalhar na comissão que também acompanho, aliás, é conhecida, há mesmo um relatório chamado o Relatório Estrela, sobre questões importantes relacionadas com a igualdade e os direitos de parentalidade, e queria tocar nos pontos que referiu, nas desigualdades. É muito importante que a transição digital não acentue as desigualdades, e é muito importante que no pós-crise recuperemos o aprofundamento das desigualdades que ela nos trouxe, e são tantas, desde as crianças que têm e que não têm rede em casa e vários computadores, aos adultos que não conseguem conectar-se por estes meios que estamos aqui a usar, para referir às do mundo digital, àqueles que têm casas grandes e pequenas, àqueles que ficaram com o salário reduzido, àqueles que olham para o futuro com grande ansiedade porque perderam o seu negócio ou estão em risco de perder o seu emprego. E essa deve ser a nossa primeira e grande preocupação, acima de todas as outras. Relativamente àquilo que referiu sobre algoritmos discriminatórios, é uma questão muito, muito relevante. Discriminação de mulheres, discriminação de pessoas de outras etnias, discriminação de migrantes, discriminação de pessoas LGBTI, seja o que for. E para que eles não sejam discriminatórios, é preciso que os dados recolhidos sejam fidedignos e representem a diversidade das várias pessoas, e que os algoritmos sejam auditáveis. E isto tem que se fazer desde o princípio, como a gente costuma dizer, desde o desenho do algoritmo, e por isso estamos muito preocupados com a auditabilidade e com a questão dos princípios éticos que têm que incorporar o desenho dos algoritmos, e temos que trabalhar com os cientistas e com as cientistas para que isso aconteça. E aí temos um problema, é que no mundo digital, no mundo da tecnologia, por razões que temos que perceber melhor, há muitíssimo mais homens que mulheres neste momento, em vários países e em vários continentes. Eu trabalho com estes temas também em África e na América Latina, e portanto na minha rede que criei com mulheres de um lado e do outro, no chamado Fórum de Mulheres que existe tanto no ACP como no Eurolat, verifico que essa também é uma preocupação. Por exemplo, em África há até um programa que se chama Miss Geek, para incentivar raparigas a escolher profissões tecnológicas. Enfim, compreendo, devia ter ocorrido agora um grande encontro para o qual estava convidada para ser júri na Guiné-Conakry, mas não pôde acontecer pelas razões que são conhecidas. Portanto, este é um problema em que temos que investir a nível mundial, incentivar as raparigas a escolher profissões tecnológicas, como a senhora deputada referiu, para que o desenho dos algoritmos seja feito por homens e por mulheres, em paridade ou de uma forma, enfim, equivalente, e para que também a questão do acesso a profissões mais frequentes e mais bem remuneradas, não apenas mais bem remuneradas, mas profissões onde vai haver mais emprego, seja acessível, haja
mulheres e homens de forma equilibrada. Queria também dizer que concordo com a senhora deputada e foi uma preocupação nas reuniões que temos tido no Comitê FAME, a questão do teletrabalho, porque tornou visível aquilo que todas nós já sabemos, todas e todos, estendo também, sobre o desequilíbrio na distribuição dos deveres de cuidado, mas agravou, porque agora não só esse desequilíbrio se manteve, como as mulheres tiveram ainda, muitas mulheres tiveram ainda que assumir outras tarefas quando a escola entrou em casa ou quando tiveram que dar cuidados à distância mesmo aos mais velhos. Eu, inclusive, fiz uma pergunta à Comissão Europeia sobre a questão das famílias monoparentais, porque nesse caso, e a maioria mulheres com crianças pequenas em casa, mas também homens que estejam na mesma condição, a situação é ainda muito mais difícil. É mesmo inimaginável como poderia, por exemplo, hoje estar aqui e ao mesmo tempo ter uma criança pequenina ao lado que só depende de mim. Provavelmente esta audição teria sido muito mais animada, mas provavelmente eu estaria muito menos concentrada nela. Muito obrigada pela sua questão, estou à espera da resposta e garanto-lhe que estas questões da tecnologia, das mulheres, da auditabilidade dos algoritmos, da sua transparência, para que possamos entender o que lá está. Como agora temos que entender o que é essa app, se a devemos instalar ou não, temos que perceber, temos que ter conhecimento que seja claro, que seja simples, que seja acessível a pessoas com o mínimo de literacia. É uma questão crucial para mim em termos de cidadania europeia também, e em termos de combate às desigualdades, também a desigualdade no acesso ao conhecimento, que muitas vezes é o princípio de todas as grandes desigualdades. Muitíssimo obrigado, senhora Eurodeputada. Foi um imenso prazer partilhar consigo e com a equipa da Comissão de Assuntos Europeus estes momentos tão interessantes. Com esta sua intervenção, damos por concluída esta audição, que se revestiu de uma enorme utilidade para nós e de enriquecimento para todos nós, e estou certo que iremos prosseguir este contacto, quer pela via formal, quer com maior informalidade, com os nossos, de forma a que ambos possamos executar ainda melhor a missão de que estamos incumbidos. Queria assim dar por terminada esta nossa reunião, lembrando os senhores deputados de que voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira, às 13h30, numa reunião que será em formato misto, terá o número de presenças que a sala permitir, podendo os demais deputados acompanhar por videoconferência a audição que vamos ter com a comissária portuguesa, Elisa Ferreira, sobre o quadro financeiro plurianual, o plano de recuperação e também o programa da Comissão para 2020, agora adaptado com esta nova circunstância que estamos a viver. Gostaria finalmente de agradecer aos nossos serviços de apoio, aos técnicos de apoio dos diversos grupos parlamentares e também à equipa da ARTV, o facto de nos terem proporcionado que mais uma reunião por videoconferência tenha decorrido de uma forma absolutamente exemplar. Muito obrigado a todos e bom fim de semana e até breve. Deus, boa tarde. Presidente, e deixar um cumprimento também especial à deputada Maria Manuela Leitão Marques. E bom fim de semana para todos, agradecendo também o apoio dos serviços e, obviamente, a colaboração de todos os deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos e a todas, senhores deputados. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana a todas e a todos. Bom fim de semana. Foi uma reunião muito interessante e educativa.